Olá, meus caros, aqui é o David Ciceta de volta ao quadro Heróis da Ação, comentando a filmografia do belga Jean-Claude Van Damme. E aqui chegamos ao filme The Quest, de 1996, que é um projeto que o Van Damme estava trabalhando e no qual ele já havia divulgado em uma entrevista que ele concedeu no programa apresentado pelo Rubens Edvaldo Filho, quando ele veio divulgar o filme Morte Súbita no Brasil, que teve estreia exclusiva no nosso país. O filme em questão é Desafio Mortal, batizado no Brasil, na verdade o título original é The Quest, a tradução correta é A Busca, que é um filme de aventura e artes marciais de 1996, estrelado e dirigido por Jean-Claude Van Damme em sua estreia na direção. O filme é co-estrelado por Roger Moore, James Remar e Janet Gunn. Essa Janet Gunn, se não me engano, é a mesma atriz que protagonizou um papel no filme Kerouac, O Exterminador de Aço. O título original é Hands of Steel, porque pelo que eu vi na filmografia é a mesma atriz, porque ela é loira. Aqui está um pouco diferente, mas eu já praticamente quase que reconheci, né? Enfim. A trama ambientada em 1995, aí já é spoiler se não vem questão de ressaltar aqui. Desafio Mortal estreou na Turquia em 19 de abril de 96 e foi lançado nos Estados Unidos em 26 de abril de 96. Foi o último de um acordo de 5 filmes entre Van Damme e os estúdios da Universal. E o ator continuou sua carreira na Columbia Pictures. Anunciado como o filme de artes marciais definitivo de Van Damme, teve um desenvolvimento complexo e foi alvo de várias queixas do ex-amigo do astro Frank Dux. Olha só. Este último conseguiu obter créditos do roteiro, né? Créditos de roteiro de writers dos guias, né? Dos roteiros da América, né? Writers Guide of America, mas não conseguiu provar em tribunal que suas contribuições haviam sido indevidamente compensadas. Então, o Frank Dux, ele perdeu no tribunal quando foi tentar, né? Enfim, foi tentar, acho que tentar uma forma ali de deter, né, os direitos autorais do filme, né, que foi ele o autor e tudo mais. Ele perdeu a causa. O filme, embora tenha tido um desempenho inferior nas bilheterias nacionais, teve um desempenho melhor internacionalmente e foi um sucesso comercial. O ator Roger Moore foi cobiçado, né, assim, agressivamente, né, enfim, por Van Damme para o papel tal do personagem que depois eu vou falar aqui. E a princípio não hesitou em aceitar a direção do belga. Ele aceitou, né, a direção de Desafio Mortal, né? Ele achou que seria uma boa oportunidade para passar um tempo em um local exótico com sua namorada. Em sua autobiografia, a atriz Tatum O'Neal, que é filha do Ryan O'Neal, inclusive ela protagonizou um papel num filme chamado Lua de Papel, Paper Moon, quando ela era pequenininha, né? Aqueles filmes lá onde eles se destacavam, né, elencos mirins, né, crianças, afirma que afirma que Van Damme a cortejou para o papel da jornalista do filme Desafio Mortal, garantindo-lhe que ela era sua primeira escolha. Os dois acabaram tendo um breve romance. Olha só, até com a Tatum O'Neal o Van Damme teve um romance, mas Van Damme posteriormente reconsiderou sua oferta e Janet Gunn foi contratada. Ele recusou a oferta da Tatum O'Neal, achou que a Tatum O'Neal não iria combinar com o papel da jornalista de Desafio Mortal, e a atriz Janet Gunn de Kerouac, o Exterminador de Aço, foi contratada. No final das contas, o júri decidiu a favor de Van Damme, embora alguns especialistas considerassem que o juiz-presidente não havia sido complacente com o campo de Frank Dux. O juiz também decidiu que Van Damme não poderia ser responsabilizado pelos 50 milhões de dólares deixados não pagos após a falência da Epic. Enfim, Van Damme estimou que gastou cerca de 250 milhões em sua defesa. Frank Dux entrou com pedidos de novo julgamento, mas eles foram negados em dezembro de 98 e maio de 99, devido ao seu desejo de permanecer neutro na situação. Sheldon Lettich viu seu relacionamento com Van Damme prejudicado por vários anos. Então o diretor Sheldon Lettich, né, que já trabalhou com Van Damme, como por exemplo em Duplo Impacto, teve o relacionamento dele prejudicado, né, no decorrer dos anos, que ele se relacionava muito bem com o Van Damme. O caso Van Damme vs Frank Dux formou a base para Hollywood Betrayal, a traição de Hollywood, um episódio da série documental Crime Stories, apresentado por Richard Belzer, que estreou na Curt TV em 28 de maio de 99. Bom,
Lida essas curiosidades, né, de The Quest, a busca ou desafio mortal, eu vou falar aqui o que eu acho do filme. Esse filme, embora ele, né, não foi um filme que interessou para muitos, ele é um filme onde o Jean-Claude ele volta novamente ao gênero das artes marciais, filmes de luta, mas a premissa desse filme, tirando, né, os locais exóticos e tudo mais, né, que ele trabalhou nisso, o filme ele tem locações, né, de vários tipos diferentes de locações, né, no qual ele foi filmado. Mas tirando esses locais exóticos, o filme é praticamente o Bloodsport, né? Ou o Grande Dragão Branco. É praticamente um Grande Dragão Branco com o mesmo ritmo de Operação Dragão. Então o filme ele não tem muita mudança, sabe? O Van Damme volta novamente aqui no gênero e aqui ele dirige o filme, né? E quem escreveu a história, o roteiro ali, são atribuídos o Frank Dux e o Jean-Claude Van Damme, que eu já só tenho aqui, os dois tiveram problemas ali na corte, depois o veredito já comentei aqui no vídeo. Então o Desafio Mortal, não que ele seja um filme ruim, eu gosto muito desse filme. Ele é um filme, como já disse aqui, né, grandes locações, mas é um filme bem aventuresco. Ele não é só um filme de artes marciais, é um filme muito aventuresco, porque o Van Damme parece que ele faz uma espécie de homenagem a filmes de Ben-Hur, a filmes que ele cresceu, né, assistindo, gostando de cinema, o que fez ele gostar de cinema, né, o próprio Jean-Claude Van Damme havia revelado isso em algumas entrevistas, que ele falou que quando ele ia no cinema e ficava do lado do pai dele, ele assistia esses filmes da época lá, Ben-Hur, né, essas guerras, Gladiador e tudo mais. Então o Desafio Mortal ele não foge muito disso, porque tem vários momentos interessantes. O filme, já para vocês terem uma ideia aqui, conta a história, né? Esse filme é ambientado na época de um cara chamado Christopher Dubois, que ele é um ladrão, ele pratica alguns furtos, mas quando a gente vê o porquê que ele pratica esses furtos, é para alimentar as crianças, né, que ele acaba cuidando, que estão passando fome. Então, quando chega algum ricaço ali, né, tentando tirar proveito, né, mostrando que tem muito dinheiro, o Christopher Dubois, ele rouba algumas moedas ali, alguns trocados, e usa esses trocados para comprar comida para as crianças que estão necessitadas e estão passando fome, tá? Ele cuida de umas crianças, né? Ele é praticamente o pai. Só que quando a polícia intervém, o personagem do Jean-Claude, né, que é o Christopher, ele se vê numa situação tanto quanto difícil, que uma criança morre baleada pela polícia, e aí quando ele vai roubar a carteira de um ricaço ali, o ricaço marca ele, persegue ele e acaba encontrando o esconderijo do Christopher, onde ele estava cuidando dessas crianças, onde eles estavam escondidos ali, roubando esses pertences aí de algumas pessoas, para que eles não morressem de fome. Então o filme é assim, ele pratica alguns furtos. Só que quando a polícia vai atrás do personagem do Jean-Claude, ele precisa sair do país, ele precisa encontrar uma forma de sair, aí ele cai no navio, né? Então aí, a partir desse ponto, o Desafio Mortal, ele é um filme muito aventura. Ele parece aquele Piratas do Caribe, né, com Johnny Depp, mas aqui obviamente muito melhor na minha opinião. Acho que até influenciou os Piratas do Caribe, porque tanto os Piratas do Caribe, né, Piratas do Caribe, acho que é o nome do filme estrelado por Johnny Depp, se eu comi bola aí, depois eu corrijo no vídeo. Tanto Piratas do Caribe como o Desafio Mortal, que foi o primeiro que veio antes de Piratas do Caribe, acho que o Desafio Mortal influenciou Piratas do Caribe, mas o Desafio Mortal mesmo é um filme mais impactante. Então ele tem tudo isso, né? Barco, tem até, assim, fazendo uma comparação, tem até esse filme do Van Damme aí, ele tem alguns momentos até que lembram aquele cenário, né, do Robert E. Howard, do Conan, o Bárbaro, sabe? Ele tem muito disso. Eu acho que até o Jean-Claude Van Damme chegou a ler as histórias do Conan e os contos do Robert E. Howard, porque ele tem muito dessa ambientação ali, né, da época mesmo. Então é muito interessante. O cenário, as locações, está de parabéns esse filme. E a gente vê como o Van Damme ele estava trabalhando duro nesse projeto, né, que é o The Quest, Desafio Mortal, que ele não é só um filme de artes marciais, como também apresenta esses locais exóticos, essas locações diferentes das quais ele acabou filmando. E aí quando o Christopher Dubois ele foge da polícia, ele entra num navio, aí o navio é invadido por piratas, e aí então somos apresentados ao personagem do grande Roger Moore, o 007, um
pirata ali, né, que está, enfim, né, tá tentando procurar riqueza ali e tal, né, invade um barco e tudo mais, só que aí ocorrem algumas coisas ali que faz com que o personagem do Roger Moore, que é o personagem, eu esqueci o nome aqui, mas é o personagem do Roger Moore, 007, clássico, né? O personagem do Roger Moore e o Van Damme, ele acabam unindo forças, e o personagem do Roger Moore acaba ajudando o Van Damme, porque o Van Damme também ajuda o personagem do Roger Moore contra aqueles piratas que haviam sequestrado o personagem do Jean-Claude, que é o Christopher, e mantido o Christopher como escravo. Outra curiosidade desse filme é que pela segunda vez ele tem uma pequena ponta, né, do filho do Jean-Claude Van Damme da vida real, que é o Christopher Van Berg. O nome artístico atualmente Chris Van Damme. Então o Christopher, ele aparece nesse filme, né? Tanto que no Soldado Universal ele também já havia aparecido. Então o Van Damme já deixou o filho dele aparecer junto com ele nos filmes, né? Porque tem um momento lá que a gente tem um flashback desse filme, do personagem do Christopher, que é o Van Damme, onde eles teriam. O próprio Van Damme decidiu colocar o filho dele, porque o filho dele se parece mais com o personagem do Van Damme na sua juventude, né? O personagem do Christopher, sua juventude, e por isso o flashback ele não seria forçado, ele seria contado, mostrando praticamente o menino que tem o porte expressivo e a fisionomia do Jean-Claude Van Damme. Isso foi muito interessante. Assim como aconteceu em Soldado Universal de Roland Emmerich. Então essa segunda participação do filho do Van Damme no filme, isso é muito interessante. Contando aqui, né? Aí chega essa jornalista, que é a personagem da Janet Gunn, de Kerouac, o Exterminador de Aço, uma loira muito bonita, muito atraente, que ela tem uma proposta ali, né? O Van Damme, né? A Van Damme acaba parando na Tailândia, o personagem do Roger Moore deixa ele ali, e o Van Damme acaba sendo treinado, acaba ensinando a verdadeira arte do kickboxer, né? Do boxe tailandês para o Van Damme. E quando o Van Damme já está bem habilitado nisso, ele conhece essa jornalista que é a Carrie Newton, que acho que está tentando escrever um livro, inclusive o livro que ela vai escrever, um grande spoiler do filme, se chama Desafio Mortal. Bom, eu narrei um grande spoiler, mas também não vou contar mais nada aqui, que é o título do filme. Aí ela acaba se aproximando do personagem do Roger Moore, do Van Damme, e vai acompanhando os três nessa aventura. Eles andam de elefante, e aí, né, até que de alguma forma o Van Damme ele arma, né, uma espécie de tramóia ali para participar de um torneio de artes marciais, que aí a gente vê aquela premissa de O Grande Dragão Branco, até de Operação Dragão, mas o Grande Dragão Branco, né, de lutadores de vários continentes, inclusive tem um lutador de capoeira que está representando o Brasil, tá? Eu não vou dizer como é que se sai no filme. Aí eles vão, né, tipo, né, centro budista ali, Buda, né, Shaolin e tudo mais, enfim, alguma coisa assim, cara. Acho que agora eu comi bola, mas beleza. Eles vão disputar esse torneio, e é um torneio que apenas um só vai sobreviver. Acontece algumas coisas aí, a gente vê mesmo que tem muita coisa de Bloodsport ali, né, o Grande Dragão Branco, Bloodsport, tem muita coisa, tem muitos elementos do Bloodsport, só que esse filme ele é um filme mais aventureiro. É claro que tem as cenas de coreografia, né, do Jean-Claude Van Damme, que o Jean-Claude, ele é um ator perfeccionista, e aqui, qual é o filme que ele está dirigindo, e também está se descarregando do roteiro, né, ao lado do Frank Dux, ele tenta ser o mais perfeccionista possível ali, né. Então é uma forma de mostrar que esse filme é um filme diferente. Embora tenha os golpes ali, mas é um filme diferente, onde o Jean-Claude Van Damme não só atua, como também dirige, e foi o responsável pela história do filme, né, pelo roteiro e tudo mais, ao lado do Frank Dux. Desafio Mortal é um filme muito bom. Se eu fosse avaliá-lo hoje, né, revendo ele, daria nota 9.8. Nossa, ele tem excelentes cenas de luta e uma trilha sonora bastante emocionante, o começo é emocionante e tudo mais, e eu não vou contar mais nada além disso, tá? Enfim, fiquem ligados aí que próximo sábado eu volto com mais um filme relacionado com a franquia do belga Jean-Claude Van Damme para o quadro Heróis da Ação. Vou ficando por aqui, meus caros. Um abraço a todos e falou!